Capítulo 8. Tengo. A hora em que os gatos aparecem. Tengo passou pouco mais de uma semana envolto num estranho silêncio. Certa noite, um homem chamado Yasuda telefonou para informar que sua esposa estava totalmente perdida e não poderia mais se encontrar com ele. Uma hora depois, foi a vez de Ushikawa ligar para dizer que Tengo e Fukaeri formavam uma dupla e eram portadores de uma bactéria responsável pela prática do crime pensar. Tanto Yasuda quanto Ushikawa traziam. Tengo só podia achar que traziam mensagens profundamente significativas. Eles lembravam aqueles romanos de toga que, em pé sobre uma plataforma no centro do fórum, anunciavam algum decreto aos cidadãos aglomerados ao redor, curiosos para saber do que se tratava. Tanto um quanto o outro, após dizerem o que precisava ser dito, desligavam na cara de Tengo. Depois de receber os telefonemas durante a noite, ninguém mais entrou em contato com Tengo. O telefone não tocou, não recebeu nenhuma correspondência, ninguém bateu na porta e nenhum pombo-correio inteligente lhe trouxe uma mensagem. A impressão era de que ninguém, nem Komatsu, nem o professor Ebizuno, nem Fukaeri, nem mesmo Kyoko Yasuda, tinha algo a lhe dizer. Tengo, por sua vez, também parecia ter perdido o interesse nelas. Não, o desinteresse não era apenas com elas, mas em relação a tudo. Não se importava mais com as vendas da crisálida de ar ou onde estaria a autora Fukaeri e o que ela estaria fazendo. Os desdobramentos estratégicos do projeto do talentoso editor Komatsu, se o meticuloso plano do professor Ebizuno estaria ou não dando certo, até que ponto a mídia conseguiria farejar a verdade, que tipo de ação o misterioso grupo Sakigake estaria tramando, se o barco que ele estava avançava rumo à ribanceira, na iminência de despencar, o jeito era se conformar e deixá-lo cair. Àquela altura, não adiantava espernear, pois isso não mudaria o fluxo do rio. Mas, obviamente, estava preocupado com Kyoko Yasuda. Apesar de não saber exatamente o que se passava com ela, Tengo não mediria esforços para tentar ajudá-la. Porém, independentemente do que ela estivesse enfrentando naquele momento, estava fora do alcance de Tengo. Na prática, ele estava com as mãos atadas. Tengo também parou de ler o jornal. O mundo seguia seu rumo sem estabelecer relação com ele. Seu corpo estava envolto por uma particular bruma de apatia. Deixou de frequentar as livrarias porque detestava se deparar com as pilhas de crisálida de ar nas vitrines. Fazia apenas o trajeto escola-casa. Muitos já aproveitavam as férias de verão. Mas como a escola preparatória mantinha cursos nessa época, Tengo ficava muito mais ocupado que o normal. Naquele momento, isso era algo bem-vindo. Pelo menos enquanto dava aulas, a única coisa em que ele realmente precisava pensar era como resolver os problemas de matemática. Tengo também parou de escrever seu romance. Ele se sentava à mesa, ligava o processador e, quando a tela abria, não sentia nenhuma motivação. Toda vez que tentava pensar em algo, lembrava trechos da conversa que tivera com o marido de Kyoko Yasuda e a parte final da conversa com Ushikawa. Ele não conseguia se concentrar no romance. Minha esposa está completamente perdida
e não existe nenhuma possibilidade de vocês se encontrarem novamente. Foi o que disse o marido de Kyoko Yasuda. Bem, se me permite usar uma expressão clássica, creio que vocês abriram a caixa de Pandora e dela saíram muitas coisas para este mundo. Vocês dois se encontraram por acaso e juntos formaram uma dupla poderosa. Vocês conseguiram se unir de modo eficaz, completando o que faltava no outro. Foi o que disse Ushikawa. O que eles disseram era ambíguo. A mensagem principal era vaga e dissimulada, mas ambos queriam falar a mesma coisa. Tengo despertara sem perceber um tipo de força, possivelmente de repercussão não muito boa, que estaria influenciando objetivamente o mundo ao seu redor. Tengo desligou o processador, sentou-se no chão e ficou um bom tempo olhando o telefone. Ele precisava de mais pistas, de mais peças do quebra-cabeça. Mas ninguém lhe daria isso. A bondade era uma das coisas que ultimamente, ou sempre, estavam em falta no mundo. Pensou em telefonar para alguém, ligar para Komatsu, o professor Ibizuno ou Ushikawa, mas faltava-lhe a disposição para tanto. Tengo estava farto das conversas sem pé nem cabeça, repletas de insinuações. Quando conseguia obter uma pista para desvendar um mistério, eles lhe ofereciam outro mistério. Não podia mais continuar nesse jogo. Tengo e Fukaeri eram um par poderoso. Se estão dizendo isso, que assim seja. Tengo e Fukaeri como Sony e Cher, uma dupla poderosa. The beat goes on. Os dias foram passando. Finalmente, Tengo cansou de ficar enfurnado no apartamento, aguardando passivamente algo acontecer. Enfiou a carteira e um livro nos bolsos, colocou o boné de beisebol, os óculos escuros e saiu. Caminhou com passos firmes até a estação. Mostrou o passe e pegou um trem expresso da linha Chuyo em direção a Tóquio. Não tinha um destino certo. Apenas resolveu pegar o primeiro trem que apareceu. Estava vazio. Naquele dia, Tengo não tinha nenhum compromisso. Estava livre para fazer ou não fazer o que bem entendesse. Eram 10 da manhã de um dia claro de verão, com muito sol e sem vento. Tengo começou a prestar atenção ao redor, achando que alguém daqueles pesquisadores de Ushikawa estaria seguindo-o. Durante o trajeto até a estação, parava de repente para olhar para trás. Não havia nenhum suspeito. Na estação, propositalmente, foi para a plataforma errada e, como se tivesse mudado de ideia, deu meia volta e desceu rapidamente as escadas, mas ninguém fez o mesmo trajeto que ele. Era uma típica mania de perseguição. Ninguém o estava seguindo. Ele não era uma pessoa tão importante e tampouco eles deviam ter tanto tempo assim. O fato é que o próprio Tengo não sabia para onde ir ou o que fazer. A única pessoa que realmente deveria observá-lo à distância, com curiosidade, era ele próprio. O trem passou pelas estações Shinjuku, Yotsuya, Oshanomizu e parou em Tóquio. O ponto final. Todos os passageiros desceram, ele fez o mesmo. Ao desembarcar, sentou-se no banco da plataforma para decidir o que fazer. Para onde ir? Estou na estação de Tóquio. Hoje não tenho nada a fazer. Se eu quiser,
posso ir para qualquer lugar. O dia promete esquentar. Acho que vou à praia, pensou Tengo. Ergueu o rosto e viu o painel de informação das linhas de trem. Foi então que Tengo percebeu o que estava tentando fazer. Balançou a cabeça várias vezes, mas esse gesto de negação não era capaz de apagar seu pensamento. Ao que tudo indicava, no momento em que ele desceu na estação Koenji e pegou a linha Shuyo em direção a Tóquio, já havia decidido para onde ir, ainda que inconscientemente. Tengo suspirou, levantou-se da cadeira, desceu as escadas da plataforma e foi para a área de embarque da linha Sobu. Ao perguntar para o funcionário da estação os horários dos trens expressos para Shikura, este folheou o guia de horários e informou que às 11h30 sairia um trem expresso em direção a Tateyama e que de lá, pegando um trem comum, chegaria a Shikura pouco depois das 2h. Tengo comprou os bilhetes de ida e volta de Tóquio a Shikura e reservou os assentos no trem expresso. Em seguida, entrou num restaurante da estação e pediu um prato de arroz com curry e uma porção de salada. Após a refeição, matou o tempo bebendo um café fraco. Visitar o pai o deixava deprimido. Tengo nunca gostou dele e o pai também não parecia nutrir por ele um carinho especial. Tengo não saberia dizer se o pai gostaria de vê-lo. Desde aquela época em que cursava o primário e se recusou terminantemente a acompanhar o pai nas cobranças da NHK, a indiferença permeou a relação entre os dois. Com o passar do tempo, esse clima de contraste e frieza fez com que Tengo fosse se distanciando cada vez mais, até chegar ao ponto em que ele somente dirigia a palavra ao pai quando estritamente necessário. 4 anos antes, seu pai se aposentara na NHK e logo depois se internara numa casa de saúde especializada em tratar pacientes com quadro de demência senil. Tengo visitou o local somente 2 vezes. A primeira foi logo depois da internação, pois sendo o único parente, precisou tratar de assuntos administrativos. A segunda vez também foi para tratar de assuntos igualmente burocráticos. A casa de repouso ficava num terreno grande em uma rua paralela à praia. Antigamente era uma casa de veraneio de um mega empresário de uma Zaibatsu, um grupo financeiro, e posteriormente foi adquirida por uma empresa de seguros de saúde para abrigar uma casa de assistência social, e de uns anos para cá fora transformada numa casa de saúde para pacientes com problemas cognitivos. Por isso, no mesmo terreno havia uma antiga e elegante construção de madeira e um prédio novo de concreto armado de 3 andares, que para os que olhavam conjunto, davam a impressão de serem compatíveis arquitetonicamente. Mas o ar era limpo e, tirando o barulho das ondas, era um local quieto. Quando os ventos não sopravam muito forte, podia-se caminhar pela praia. No jardim havia fileiras de belíssimos pinheiros para barrar os ventos. Havia também instalações médicas. Graças ao seguro-saúde, a gratificação paga por ocasião da aposentadoria, a poupança e a pensão, seu pai podia viver o resto dos seus dias naquela casa de repouso sem passar por dificuldades financeiras. Isso tudo graças à sorte de ele ter sido funcionário registrado da NHK. Em termos de patrimônio, não deixaria grande coisa, mas em compensação, o fato de seu pai poder arcar com as próprias despesas era para Tengo gratificante. Independentemente de esse homem ser seu pai biológico ou não, ele não tinha nenhuma intenção de receber algo dele, e tampouco oferecer-lhe alguma coisa, qualquer que fosse. Eles eram indivíduos que vieram de locais diferentes e olhavam para direções diferentes, e que, por acaso, viveram juntos alguns anos. Apenas isso.
Tengo achava lamentável o que estava acontecendo, mas não havia nada o que pudesse fazer. Tengo sabia que já estava na hora de visitá-lo. Estava ciente disso. A ideia não lhe agradava. Se pudesse, daria meia volta e iria para casa. Mas as passagens do trem regular e do trem expresso já estavam compradas e dentro do bolso. Tudo estava encaminhado. Ele se levantou, pagou a conta do restaurante e, em pé na plataforma, aguardou a chegada do trem expresso para Tateyama. Olhou atentamente ao redor, mas não encontrou nenhum suposto pesquisador. Havia somente famílias alegres e felizes que passariam o fim de semana na praia. Tengo tirou os óculos de sol e guardou-os no bolso. Ajeitou o boné de beisebol. E daí, pensou, se eles querem me vigiar, que vigiem à vontade. Eu vou para uma cidade praiana na província de Chiba visitar meu pai, que sofre de demência senil. Ele pode ou não se lembrar de mim. Da última vez que o vi, sua memória já estava bem debilitada. Agora deve estar pior. A demência é uma doença progressiva e não existe recuperação. Foi o que me disseram. É como uma engrenagem que só avança para frente. Isso era uma das poucas coisas que Tengo sabia sobre a demência. Quando o trem partiu de Tóquio, Tengo tirou o livro de bolso e começou a ler. Era uma antologia de contos sobre viagem. Uma das histórias era de um jovem que ia a uma cidade dominada por gatos. O título era A Cidade dos Gatos. Uma história fantástica de um escritor alemão de quem Tengo nunca tinha ouvido falar. Segundo a nota editorial, fora escrito no período entre guerras. O jovem viajava sozinho com apenas uma mala sem destino certo. Ele seguia de trem e, se encontrasse um local interessante, descia. Procurava um alojamento, conhecia a cidade e ficava no local o tempo que quisesse. Quando enjoava, pegava novamente o trem. Era assim que costumava aproveitar as férias. Um dia ele viu um rio muito bonito da janela do trem. O rio serpenteava graciosamente por entre as colunas verdejantes, e no sopé de uma delas havia uma pequena cidade que parecia ser muito tranquila, com uma antiga ponte de pedra sobre o rio. O cenário era muito convidativo. Aqui devem servir uma truta deliciosa, pensou o rapaz. Quando o trem parou na estação, o jovem pegou a mala e desceu. Foi o único passageiro a descer. Tão logo ele saiu, o trem partiu. Não havia nenhum funcionário na estação. Por aqui deve ser tudo muito calmo, pensou o rapaz. Atravessou a ponte de pedra e foi para a cidade. Nela imperava o mais absoluto silêncio. Não havia viva alma. Todas as lojas estavam com as portas fechadas e não havia ninguém na prefeitura. No único hotel da cidade, também não havia ninguém na recepção. O rapaz tocou a campainha e, mesmo assim, ninguém apareceu. Era como uma cidade fantasma. Ou talvez todos estivessem fazendo a sesta. Mas ainda eram 10:30 da manhã, muito cedo para repousar. Ou, quem sabe, acontecer alguma coisa e todos tiveram que abandonar a cidade. Como o próximo trem só passaria na manhã seguinte, o jeito era passar a noite lá. O rapaz caminhou pela cidade para passar o tempo. Mas, na verdade, aquela era uma cidade de gatos. Ao anoitecer, muitos atravessavam a ponte de pedra de volta para a cidade. Gatos de vários tipos e cores. Eram bem maiores que um gato normal, mas não havia dúvidas de que eram gatos.
O rapaz ficou apavorado ao presenciar a cena e se escondeu rapidamente no alto de um campanário no centro da cidade. Os gatos agiam com a maior naturalidade. Alguns abriam as lojas, enquanto outros começavam a trabalhar na prefeitura, ocupando suas mesas de trabalho. Mais e mais gatos continuaram chegando pela ponte. Eles faziam compras nas lojas, iam para a prefeitura resolver assuntos administrativos e comiam no restaurante do hotel. Os gatos também tomavam cerveja no bar e cantavam alegremente as músicas de gato. Um deles tocava acordeão e outros dançavam ao compasso da música. Como os gatos enxergam no escuro, praticamente não havia necessidade de luz, mas naquela noite a lua cheia iluminava toda a cidade e o rapaz, mesmo escondido no campanário, conseguiu observar tudo do começo ao fim. Quando o dia estava prestes a raiar, os gatos fecharam as lojas, terminaram seus respectivos afazeres e, em bando, atravessaram a ponte, retornando para o local de onde vieram. Ao amanhecer, os gatos já haviam partido e a cidade ficou novamente deserta. O rapaz desceu do campanário, foi para o hotel, escolheu uma cama e pegou no sono. Ao sentir fome, foi para a cozinha do hotel e comeu os restos de pão e de peixes que os gatos haviam deixado para trás. Quando começou a escurecer, o rapaz se escondeu novamente no campanário e observou os gatos até o amanhecer do dia seguinte. O trem parava na estação um pouco antes do meio-dia e um pouco antes do anoitecer. Se o rapaz quisesse seguir viagem, era só pegar o trem da manhã. Se quisesse voltar para a estação anterior, era só pegar o trem da tarde. No entanto, ninguém descia ou pegava o trem naquela estação. Mesmo assim, o trem parava sistematicamente e partia 1 minuto depois. Por isso, caso desejasse, era só pegar o trem e deixar para trás aquela estranha cidade dos gatos. Mas o rapaz não fez isso. Ele era jovem, tinha muita curiosidade, ambição e um enorme espírito aventureiro. Queria conhecer um pouco mais aquela estranha cidade. Queria saber como e desde quando ela se tornara dos gatos. Queria descobrir como eles se organizavam e o que faziam. Enfim, queria saber coisas desse tipo. Certamente, ninguém mais, a não ser ele, vira o que de fato ocorria naquela cidade. Na terceira noite, ocorreu uma pequena discussão na praça embaixo do campanário. Vocês não acham que por aqui está cheirando a gente? Disse um dos gatos. Já que falou nisso, há dias que venho sentindo um cheiro esquisito, disse outro, fungando o nariz. Para falar a verdade, eu também estou sentindo, comentou um outro. Isso é muito estranho. É impossível um ser humano conseguir chegar até aqui, disse outro. É mesmo. Nenhum humano conseguiria chegar à cidade dos gatos. Mas com certeza é o cheiro deles. Os gatos se organizaram e começaram a fazer uma busca por toda a cidade, como grupos de patrulheiros. Quando necessário, o olfato deles pode se tornar extremamente aguçado e, por isso, não levou muito tempo para descobrirem que o cheiro vinha do campanário.
O rapaz escutou os toques macios das patinhas subindo delicadamente os degraus. Estou perdido, pensou. Os gatos estavam extremamente agitados e muito irritados com o cheiro humano. Suas garras eram grandes e afiadas e seus dentes brancos e pontudos. Naquela cidade não era permitida a presença de humanos, por isso o rapaz não tinha ideia do que poderia acontecer com ele, caso o encontrassem. E sabia que os gatos jamais o deixariam partir tranquilamente, levando o segredo deles. 3 gatos subiram no campanário e começaram a farejar o local. É muito estranho, disse um deles, mexendo rapidamente os longos bigodes. O cheiro vem daqui, mas não tem ninguém. Realmente é muito estranho, disse outro gato. Mas, de qualquer modo, não tem ninguém aqui. Vamos procurar em outro lugar. Não consigo entender. Após dizerem isso, os gatos foram embora indignados, balançando a cabeça. O rapaz escutou os passos descendo as escadas e viu os gatos sumindo no breu da escuridão noturna. Ele respirou aliviado, mas também estava confuso. Afinal, o espaço era pequeno e os gatos ficaram praticamente frente a frente com ele, quase que os narizes se tocaram. Era impossível que não tivessem visto. Mas o estranho era que os gatos não o viram. O rapaz olhou para as próprias mãos e constatou que podia vê-las. Elas não estavam invisíveis. Estranho. De qualquer modo, logo de manhã pegaria o trem e deixaria a cidade. Era muito perigoso permanecer ali. Nem sempre a sorte poderia estar a seu lado. No entanto, no dia seguinte, o trem da manhã não parou naquela estação. O trem passou diante de seus olhos sem reduzir a velocidade. O mesmo aconteceu com o trem da tarde. Ele chegou a ver o maquinista sentado na cabine. Chegou a ver os rostos dos passageiros pela janela. Mas o trem não fez menção de parar. Eles pareciam não enxergá-lo na plataforma. Quando o trem da tarde passou por ele, o entorno ficou ainda mais silencioso e começou a anoitecer. Logo chegaria a hora de os gatos aparecerem. O rapaz sabia que estava perdido. Foi então que finalmente percebeu que ali não era a cidade dos gatos. Ali era o local em que ele se perderia. Um lugar preparado para ele e que não existia neste mundo. O trem jamais pararia naquela estação para levá-lo de volta ao mundo de onde viera. Tengo leu o conto 2 vezes. Chamou-lhe a atenção o trecho local em que ele se perderia. Depois fechou o livro e ficou à toa, observando a paisagem sem graça da zona costeira industrial que passava pela janela. As chamas das refinarias de petróleo, os gigantescos tanques de gasolina, as grandes e gordas chaminés que pareciam canhões de longa distância, filas de caminhões de grande porte e de caminhões-tanque rodando pelas estradas. Uma paisagem bem diferente daquela da Cidade dos Gatos. Mas ela também continha a sua porção de fantasia. O seu subterrâneo mundo dos mortos alimentava a vida das metrópoles. Após observar a paisagem durante um bom tempo, Tengo fechou os olhos e imaginou Kyoko e Azuda
presa num local em que ela mesma se perdeu. Um local em que o trem não para e onde não existe telefone nem caixa de correio. Um local em que, durante o dia, reinava a mais absoluta solidão e durante a escuridão da noite, os gatos saíam obstinadamente no seu enlaço, travando uma eterna busca. Enquanto pensava nisso, Tengo, sem querer, dormiu recostado na poltrona. Um sono breve e profundo que o fez acordar suado em pleno verão. O trem passava pela orla da praia de Minamiboso. Tengo deixou o trem expresso em Tateyama e pegou a linha regular para Shikura. Ao descer na estação, sentiu um saudoso cheiro de maresia e notou que as pessoas estavam bronzeadas. Pegou um táxi na frente da estação e foi para a casa de saúde. Identificou-se na recepção, dizendo o seu nome e o de seu pai. O senhor avisou que viria hoje? Perguntou com uma voz seca a enfermeira de meia idade na recepção. Era baixinha, usava óculos de aro dourado e seus cabelos eram curtos e levemente grisalhos. Usava um anel no dedo anular curto que, provavelmente, teria comprado para fazer par com os óculos. No crachá estava escrito Tamura. Não. Hoje de manhã me ocorreu de vir cá e peguei o trem. Tengo respondeu com sinceridade. A enfermeira o fitou com uma expressão de surpresa e disse: As visitas devem ser agendadas com antecedência. É a regra. Temos várias atividades programadas e, também, há de se considerar as condições do paciente. Sinto muito, eu não sabia. Quando foi a última vez que esteve aqui? Faz 2 anos. 2 anos, disse a enfermeira Tamura enquanto verificava a lista de visitas com uma caneta na mão. Quer dizer que, durante esses 2 anos, não veio nenhuma vez? Isso mesmo, respondeu Tengo. Segundo os registros, você é o único parente do Sr. Cavana. Exatamente. A enfermeira colocou a lista sobre a mesa e, sem dizer nada, olhou rapidamente para Tengo. O olhar não era de censura. Era apenas um olhar de confirmação. Pelo visto, a situação de Tengo não era uma exceção. Agora o seu pai está participando de um grupo de reabilitação. Deve terminar daqui a meia hora. Depois, o senhor poderá visitá-lo. Como está o meu pai? Fisicamente ele está bem. Não apresenta nenhum problema. De resto, ora está bem, ora está mal, disse a enfermeira, apertando a têmpora com o indicador. Sobre o significado dessa oscilação, por favor, veja com seus próprios olhos. Tengo agradeceu e aguardou na sala de espera ao lado do hall de entrada. Sentou num sofá que cheirava a coisa antiga e continuou a ler o livro que trazia no bolso. De vez em quando sentiu o vento com cheiro de maresia e os galhos dos pinheiros balançavam emitindo sons de frescor. Cigarras, agarradas em seus galhos, cantavam energicamente. Em pleno verão, elas possivelmente intuíam a brevidade da estação e se empenhavam em emitir intensamente o seu canto para sublinhar o pouco tempo de vida que lhes restava. Finalmente, a enfermeira de óculos, Tamura,
Aproximou-se para avisá-lo de que a sessão de reabilitação terminara e que ele poderia visitar o pai. Vou acompanhá-lo até o quarto, disse a enfermeira. Tengo levantou-se do sofá e, ao passar por um espelho de parede, notou que estava com uma aparência extremamente desleixada. Vestia uma camisa de turnê de Jeff Beck pelo Japão, uma camisa de brindes botada com botões faltando, uma bermuda com uma pequena mancha de molho de pizza na altura do joelho, um tênis cor caqui que há tempo não lavava e o boné de beisebol. Realmente não era um traje adequado para um filho de 30 anos visitar o pai que não via fazia 2 anos. Não trouxe sequer uma lembrancinha. A única coisa que carregava era um livro no bolso. Não era de estranhar que a enfermeira o olhasse com certa indignação. Eles atravessaram o jardim e, enquanto caminhavam em direção ao pavilhão em que ficava o quarto de seu pai, a enfermeira explicou sucintamente como funcionava a casa. Havia 3 pavilhões e, de acordo com o grau de evolução da doença, o paciente era transferido para o pavilhão correspondente. O pai de Tengo estava atualmente no de grau intermediário. Normalmente, as pessoas entravam no pavilhão de grau leve, passavam para o intermediário e, finalmente, para o de grau grave. Não havia mais para onde ir. Obviamente, a enfermeira não disse que dali só restava o crematório. Ela, porém, deixava claro que havia uma margem para essa interpretação. O pai dividia o quarto com outro paciente que, no momento, participava de outra atividade. A casa oferecia vários tipos de aula de reabilitação, cerâmica, jardinagem e ginástica. Apesar de serem chamadas de aulas de reabilitação, na prática não eram exatamente isso. Elas serviam apenas para retardar a evolução da doença ou para passar o tempo. Seu pai estava sentado numa cadeira ao lado de uma janela aberta e observava a paisagem. As mãos estavam posicionadas cuidadosamente sobre o colo. Perto dele havia uma mesa com um vaso de pequeninas flores de pétalas amarelas. O piso era revestido de material macio para evitar contusões por queda. Havia 2 camas simples de madeira, 2 escrivaninhas e armários para roupas e outros diversos. Ao lado da mesa havia uma pequena estante de livros e as cortinas estavam amareladas pela ação do tempo. Tengo não reconheceu de imediato que aquele velho sentado ao lado da janela era seu pai. Ele parecia bem menor. Não, talvez o certo seria dizer que ele parecia ter encolhido. Os cabelos haviam sido cortados bem curtos e estavam brancos como o gramado após a geada. As bochechas encovadas davam a impressão de que a cavidade ocular estava bem maior do que antes. Na testa havia 3 rugas bem marcadas. A cabeça parecia um pouco deformada, mas isso devia ser por causa dos cabelos curtos que ressaltavam seu formato. As sobrancelhas eram grandes e compridas, e tufos de cabelo branco saíam das orelhas. Orelhas bem maiores e mais afuniladas, como se fossem asas de morcego. O formato do nariz era a única coisa que permanecia como antes. Ao contrário da orelha, ele era saliente e redondo e tinha um tom vermelho escuro. As extremidades caídas da boca davam a impressão de que a qualquer momento escorreria dali um fio de baba. A boca estava ligeiramente aberta e dava para ver os dentes tortos. A imagem de seu pai sentado na janela o fez lembrar do autorretrato de Van Gogh no final da vida. Quando Tengo entrou no quarto,
O homem lançou-lhe um rápido olhar e voltou a observar a paisagem pela janela. Ao vê-lo de longe, mais do que um ser humano, ele parecia uma espécie de rato ou esquilo. Um ser vivo não muito aciado, mas dotado de certa inteligência. Todavia, sem dúvida nenhuma, era o pai de Tengo, ou melhor, o que sobrara de seu pai. Durante os 2 últimos anos, seu corpo foi perdendo muitas coisas, como se um cobrador de impostos, sem dó nem piedade, roubasse os pertences de uma casa humilde. O pai que Tengo se lembrava era um homem dinâmico e trabalhador. A introspecção e a criatividade não faziam parte do seu universo, mas em compensação era um homem de princípios e possuía uma simples, mas intensa força de vontade. Tengo nunca o escutara apresentando desculpas ou se lamentando. No entanto, essa pessoa diante dele era apenas uma concha vazia, um quarto vazio e desprovido de todo o calor. Senhor Cavana, disse a enfermeira para o pai de Tengo. A voz era nítida e agradável. Ela devia ser treinada para falar daquele jeito com os pacientes. Senhor Cavana, vamos, anime-se, seu filho está aqui. O pai novamente fitou Tengo. Seus olhos, desprovidos de qualquer emoção, o fizeram pensar em 2 ninhos vazios de andorinhas sobre o beiral do telhado. Boa tarde, disse Tengo. Senhor Cavana, seu filho veio de Tóquio para lhe fazer uma visita. O pai guardou silêncio enquanto fitava Tengo. Era como se estivesse tentando ler algum anúncio em língua estrangeira. O jantar será servido às 6 horas, disse a enfermeira. Até lá, fique à vontade. Após a enfermeira deixar o quarto, Tengo hesitou um pouco antes de se aproximar do pai e se sentar na cadeira à sua frente. A cadeira era de tecido e estava desbotada. Parecia bem velha e as partes de madeira estavam riscadas. O pai observou Tengo se sentar. Tudo bem? Perguntou Tengo. Tudo bem, obrigado. Respondeu o pai com um tom de voz cerimonioso. Tengo não sabia o que dizer e começou a mexer no terceiro botão de sua camisa de brim. Após olhar pela janela para a fileira de pinheiros, dirigiu o olhar para o pai. O senhor veio de Tóquio? Perguntou o pai, que parecia não reconhecê-lo. Sim, vim de Tóquio. Pegou o trem expresso? Sim, respondeu Tengo. Peguei o expresso até Tateyama e depois peguei um trem comum até Shikura. Veio tomar banho de mar? Perguntou o pai. Tengo disse. Sou o Tengo. Tengo Cavana, seu filho. Você é de que lugar de Tóquio? Perguntou o pai. Koenji, bairro de Suginami. As 3 rugas da testa do pai ficaram ainda mais vincadas. Muitas pessoas se recusam a pagar a taxa de recepção da NHK e é por isso que preciso mentir. Pai, chamou Tengo. Fazia muito tempo que ele não pronunciava essa palavra. Sou Tengo, seu filho. Eu não tenho filho, disse o pai sem titubear. Você não tem filho? Tengo repetiu a frase mecanicamente. O pai concordou. Nesse caso, o que eu sou? Perguntou Tengo.
Você não é nada, respondeu o pai, balançando rapidamente a cabeça 2 vezes. A resposta inesperada fez com que Tengo perdesse a fala. O pai também se calou. Os dois ficaram em silêncio, cada qual tentando encontrar uma saída para os pensamentos confusos. Este homem provavelmente está falando a verdade, pensou Tengo. As lembranças foram destruídas e sua consciência deve estar perturbada. Mas o que diz deve ser verdade. Tengo sabia disso, ainda que intuitivamente. O que o senhor quer dizer? Perguntou Tengo. Você não é nada. O pai repetiu com a voz desprovida de emoção. Você nunca foi nada, não é nada e nunca será nada. Já basta, pensou Tengo. Nessa hora, Tengo teve ímpetos de se levantar da cadeira, ir para a estação e voltar para Tóquio. Ele já tinha ouvido o que precisava ouvir, mas não conseguiu se levantar. Sentiu como se estivesse no lugar daquele homem viajante que foi para a cidade dos gatos. Estava curioso. Queria saber as verdadeiras circunstâncias por trás disso. Queria uma resposta mais clara. Isso implicaria ter de correr o risco. Mas se Tengo perdesse a oportunidade, nunca mais teria a chance de descobrir os segredos de sua vida. Eles ficariam imersos no caos para sempre. Tengo ordenou e reordenou mentalmente as palavras e, finalmente, tomou coragem de perguntar uma coisa que desde pequeno quis saber, mas nunca teve coragem. O senhor quer dizer que não é o meu pai biológico? Quer dizer que entre nós não existe nenhuma relação de sangue? O pai olhou para Tengo sem dizer nada. Pela expressão de seu rosto, era difícil saber se ele estava entendendo a pergunta. É contra a lei roubar os sinais de transmissão, disse o pai, encarando Tengo. É como roubar o dinheiro e os bens de alguém. Você não acha? Creio que sim, respondeu Tengo resignado. O pai balançou a cabeça afirmativamente, demonstrando estar satisfeito. Os sinais de transmissão não caem de graça do céu como a chuva e a neve, disse o pai. Tengo mantinha-se calado, olhando as mãos do pai alinhadas sobre os joelhos. A mão direita sobre o joelho direito e a esquerda sobre o esquerdo. As mãos estavam completamente imóveis. Eram pequenas e escuras, como se o bronzeado tivesse se infiltrado no âmago de seu corpo. Eram mãos de quem trabalhou muito tempo ao ar livre. Minha mãe não morreu quando eu era pequeno, não é? Tengo perguntou calma e pausadamente. O pai não respondeu. A expressão do rosto não se alterou e as mãos continuaram na mesma posição. Seus olhos fitavam Tengo como se estivessem mirando um objeto desconhecido. Minha mãe o deixou. Ela o abandonou e me largou com você. Provavelmente acabou fugindo com outro homem. Estou errado? O pai concordou e disse: roubar as ondas de transmissão não é uma coisa boa. Não se pode fazer o que se bem entende e depois simplesmente fugir. Este homem está entendendo o significado da minha pergunta.
apenas não consegue conversar sobre isso de modo direto, pensou Tengo. Pai, chamou Tengo, o senhor pode não ser o meu pai de verdade, mas por enquanto vou chamá-lo assim. Não sei chamá-lo de outro jeito. Para falar a verdade, nunca gostei de você. Aliás, muitas vezes cheguei até a odiá-lo. O senhor deve saber disso, não é? Mas se por acaso você não é meu pai biológico e entre nós não há nenhuma relação de sangue, não terei mais motivos para odiá-lo. Não sei se vou conseguir gostar de você, mas pelo menos creio que vou entendê-lo muito melhor do que hoje. O que eu sempre desejei é saber a verdade. Quero saber quem sou eu e de onde vim. É o que quero saber. Mas ninguém me diz isso. Se você me contar a verdade, não vou mais ter raiva ou ódio de você. Seria muito bom eu não precisar mais ter raiva ou ódio de você. O pai continuava quieto, apenas observando os olhos de Tengo sem demonstrar qualquer tipo de reação. Mas Tengo teve a impressão de que, no fundo daqueles olhos de ninho vazio de andorinha, algo minúsculo chegou a brilhar. Eu não sou nada, disse Tengo. O senhor tem razão. Fui jogado no mar e estou boiando sozinho de noite. Por mais que eu estique os braços, não há ninguém por perto. Por mais que eu grite, ninguém irá me responder. Não tenho ligação com ninguém. Bem ou mal, o senhor é a única pessoa a quem posso chamar de família. É a única pessoa que conhece o meu segredo e, mesmo assim, se recusa terminantemente a revelá-lo. Enquanto o senhor vive nesta cidade costeira, sua memória, que vem e vai, está inexoravelmente se deteriorando a cada dia. E, juntamente com a sua memória, a minha verdade também irá se perder para sempre. Se a verdade não vier à tona, eu não sou nada e possivelmente continuarei a não ser nada. Nesse sentido, o senhor está coberto de razão. O conhecimento é um capital de extrema importância para a sociedade, disse o pai num tom monocórdio e um pouco mais baixo. Era como se alguém atrás dele mexesse no botão de volume. Esse capital deve ser armazenado e usado com muito cuidado. É preciso dispor de forma frutífera esses conhecimentos para a geração seguinte. E é por isso que a NHK conta com a colaboração de todos para o pagamento da taxa de transmissão. O que este homem diz é como um mantra, pensou Tengo. Durante todos esses anos, ele recitou essas palavras no intuito de se proteger. Tengo precisava vencer aquelas obstinadas palavras. Precisava tirar de dentro daquela cerca o ser humano de carne e osso. Tengo interrompeu o pai. Como era minha mãe? Para onde ela foi? E o que aconteceu depois? O pai imediatamente se calou, parou de recitar o mantra. Tengo continuou. Estou cansado de ter de detestar, odiar ou ter raiva de alguém. Também estou farto de viver sem poder amar ninguém. Não tenho nenhum amigo, um único sequer. E o pior é que não consigo amar a mim mesmo. Por que eu não consigo me amar? É porque não consigo amar ninguém. Amar e ser amado é que nos ensina a amar a nós mesmos. O senhor deve entender o que estou dizendo, não é? Se não se consegue amar alguém, é impossível amar honestamente a si próprio.
Não estou te culpando. Pensando bem, o senhor também é uma vítima. Possivelmente, não consegue amar a si próprio. Estou certo? O pai abrigou-se no âmago de seu silêncio. Os lábios mantinham-se bem cerrados. Pela expressão de seu rosto, era impossível saber até que ponto ele entendia o que Tengo estava lhe dizendo. Tengo também se afundou na cadeira. O vento que soprava pela janela virava as pontas das cortinas descoloridas, balançavam as minúsculas pétalas do vaso e seguia para o corredor pela porta aberta. O cheiro de maresia estava bem mais intenso do que antes, e o canto da cigarra se mesclava ao farfalhar das folhas dos pinheiros. Tengo prosseguiu com a voz serena. Eu sempre tenho uma visão, a mesma visão que sempre se repete desde que eu era pequeno. Acho que não é exatamente uma visão, mas a lembrança de um fato que realmente aconteceu. Tenho 1 ano e meio e ao meu lado está a minha mãe. Ela está abraçada a um homem jovem e esse homem não é você. Não sei quem é, mas tenho certeza de que não é você. Não sei porquê, mas essa imagem ficou gravada na minha memória e não consigo tirá-la de dentro de mim. O pai não disse nada, mas seus olhos certamente estavam vendo alguma coisa diferente. Alguma coisa que não existia ali. Os dois mantiveram-se em silêncio. Tengo prestava atenção ao barulho do vento, repentinamente mais intenso. Mas sobre o que seu pai poderia estar ouvindo, ele não tinha como saber. Será que você poderia ler alguma coisa? Perguntou o pai após um longo silêncio, com um tom de voz formal. Minha vista não está muito boa e por isso não consigo ler. Não consigo acompanhar as palavras por muito tempo. Há livros naquela estante. Escolha algum que lhe agrade. Tengo, ainda que inconformado, levantou-se e deu uma rápida olhada nas lombadas dispostas na estante. A maioria era de romances históricos. Tinha uma coleção completa do romance A Espada do Destino, mas Tengo não se animou a ler em voz alta uma narrativa antiga, escrita em linguagem arcaica. Se o senhor não se importar, gostaria de ler a história sobre a Cidade dos Gatos. Pode ser? Indagou Tengo. É um livro que trouxe para eu mesmo ler. Uma história sobre a Cidade dos Gatos, disse o pai. Durante um bom tempo analisou aquelas palavras. Se não for incômodo, gostaria de ouvir. Tengo olhou rapidamente o relógio de pulso. Não é nenhum incômodo. Ainda tenho tempo até a hora do trem. É uma história esquisita. Não sei se o senhor vai gostar. Tengo tirou o livro do bolso e começou a ler A Cidade dos Gatos. O pai continuou sentado ao lado da janela e, sem mudar de posição, ouviu atentamente a história. Tengo procurou ler devagar e de modo claro e audível. Interrompeu umas 2 ou 3 vezes para descansar e tomar fôlego. A cada pausa olhava o pai, mas não conseguiu perceber nenhum tipo de reação. Não dava sequer para saber se ele estava ou não gostando. Quando terminou, seu pai estava completamente imóvel, com os olhos fechados. Parecia até que tinha dormido, mas não tinha. Ele apenas estava profundamente mergulhado no mundo da história. Precisava de um tempo para sair de dentro dele e Tengo esperou pacientemente que ele retornasse.
A luz do entardecer estava ficando cada vez mais fraca e o entorno começava a escurecer. Os ventos que vinham do mar balançavam as folhas dos pinheiros. Será que nessa cidade dos gatos existe televisão? Foi a primeira pergunta que seu pai fez, como um profissional. A história foi escrita na década de 1930 na Alemanha e naquela época ainda não existia televisão, somente rádio. Eu já estive na Manchúria e lá nem rádio tinha. Também não havia estação de transmissão. Era difícil conseguir jornais e o que se lia eram jornais de 15 dias atrás. Quase não se tinha o que comer e também não havia mulheres. De vez em quando apareciam lobos. Era um fim de mundo. O pai se calou e ficou um tempo pensativo. Possivelmente recordava a vida sofrida de quando, ainda jovem, fora para a Manchúria como imigrante colonizador. Mas aquelas lembranças logo se turvaram e eram engolidas pelo vácuo. Tengo conseguia perceber essas atividades cerebrais através da mudança de expressão do rosto do pai. A cidade foi construída pelos gatos? Ou foram os homens que a construíram e depois os gatos passaram a viver nela? Perguntou o pai, olhando para a janela como se estivesse falando sozinho, mas ao mesmo tempo parecendo dirigir a pergunta a Tengo. Não sei, disse Tengo. Parece que foi construída pelos homens muito tempo atrás. Por algum motivo, os homens deixaram a cidade e os gatos passaram a viver nela. Poderia, por exemplo, ter acontecido uma epidemia e matado todo mundo. O pai concordou. Quando se cria um espaço vazio, alguma coisa precisa preenchê-lo. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso? Exato. O pai afirmou categoricamente. Que tipo de vazio o senhor está preenchendo? O pai esboçava contrariedade. Os cílios compridos desceram, escondendo os olhos. Com uma pitada de sarcasmo, disse: Você não sabe? Não, respondeu Tengo. O pai estufou as narinas e arqueou uma das sobrancelhas. Ele costumava fazer essa expressão quando ficava aborrecido. Se você não consegue entender alguma coisa sem receber explicações, significa que continuará não entendendo, apesar das explicações. Tengo estreitou os olhos para tentar decifrar a expressão do pai. Ele nunca falara de modo tão estranho e com tantas insinuações. Suas palavras sempre foram curtas e grossas. Para ele, a definição de diálogo era falar pouco e apenas o necessário. Tengo percebeu que não havia o que decifrar naquela expressão. Entendi. De qualquer modo, o senhor está preenchendo algum tipo de vazio, diz Tengo. Se é assim, quem vai preencher o vazio que você deixou? Você, respondeu o pai de modo conciso, apontando o indicador em direção a Tengo. Isso está mais que claro. Eu preenchi o vazio que alguém deixou e você vai preencher o vazio que vou deixar. É como um revezamento. Como os gatos que ocupam a cidade abandonada. Sim, perde-se como na cidade, disse o pai, olhando para o próprio indicador como um objeto estranho e fora do lugar. Perde-se como na cidade. Tengo repetiu as palavras do pai.
A mulher que te deu à luz não existe mais em lugar nenhum. Não existe em lugar nenhum. Perdeu-se como a cidade. Isso significa que ela morreu? O pai não respondeu. Tengo suspirou. Afinal, quem é o meu pai? Não passa de um vazio. Sua mãe se envolveu com o vazio e deu à luz. Eu é que preenchi esse vazio. Após dizer isso, o pai fechou os olhos e se calou. Envolveu-se com o vazio. Isso mesmo. E foi você que me criou? É isso? Eu já te disse? Comentou o pai, limpando a garganta uma única vez, de modo cerimonioso. Era como se estivesse ensinando um raciocínio simples para uma criança com dificuldades de aprendizado. Eu saí desse vazio? Perguntou Tengo. Não houve resposta. Tengo cruzou os dedos sobre os joelhos e olhou frontalmente para o pai. Pensou: este homem não é uma concha vazia. Não é apenas um quarto vazio. É um homem de carne e osso que vive paulatinamente o seu dia a dia numa cidade à beira-mar, carregando uma alma limitada, inflexível e lembranças sombrias. Ele era forçado a conviver com o vazio que se expande gradativamente em seu interior. Por enquanto, o vazio e a memória estão se confrontando, mas por fim, queira ou não, esse vazio irá engolir todas as suas lembranças. É apenas uma questão de tempo. O vazio para onde o pai está conduzido será o mesmo vazio de onde eu saí? Tengo pensou ter ouvido o bramido de um mar distante, mesclado ao som dos ventos do entardecer soprando por entre as copas dos pinheiros. Mas podia ser apenas uma ilusão.